Cristo seja sobre todo o povo celestial. Hoje gostaria de compartilhar a palavra com o título Jesus Cristo, Rei Sacerdotal. Alguém já ouviu algum sermão baseado numa genealogia? Eu confesso que de domingo é a primeira vez, né? Quando eu fazia os cultos de madrugada, invariavelmente saía, né, genealogias, mas de domingo é a primeira vez. E dando a sequência, né, a série de Lucas, então hoje gostaria de falar um pouco sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mas afinal, por que falar da genealogia de Jesus Cristo, a não ser para ter ideias para nomes, né, para quando vocês tiverem filhos ou netos, né? Aí vocês podem ver na lista aqui, né, um nome bonito, um nome sonoro, tal. Mas fora isso, conhecer a família, ela faz parte do processo de conhecer alguém de maneira mais profunda. Quando a gente vai conhecendo alguém, a gente vai conhecendo a sua família, a gente vai conhecendo os seus pais, né? Por exemplo, quando vão casar, né, o que costuma falar é olha para os pais, veja o relacionamento com os pais, né? Porque isso faz parte da história da pessoa. E conversando com o missionário Isaac Tseng, né, do New Hearts, que está organizando o Jam, né, em julho, o Isaac Tseng, ele foi da nossa igreja, o pai dele pastoreava aqui, né? Inclusive ele faz parte, né, da história de alguns dos irmãos aqui também. E é muito interessante porque eu estava conversando com ele, ele falava, eu sei, tal fulano que é filho de ciclano, neto de não sei quem, que é primo de não sei quem. Então, mesmo ele tendo perdido o contato por, sei lá, 10, 15 anos, quando eu falava de alguém, ele sabia quem era a família, muitas vezes ele tinha conhecido quando era criança. Então, ele já tinha um conhecimento da pessoa, né? E eu achei isso muito interessante, porque ele conhecia muito bem as famílias dos membros da nossa igreja. E quando a gente olha para Jesus, né, a gente pode conhecer um pouco mais sobre Jesus através da genealogia dele. É por isso que Lucas ele coloca a genealogia de Jesus Cristo entre o nascimento, o batismo e o início do seu ministério, ele registra a genealogia de Jesus Cristo. Um outro lugar onde está registrado a genealogia de Jesus Cristo é no Evangelho de Mateus. E tem semelhanças e diferenças na genealogia de Lucas e de Mateus. E geralmente quando as pessoas falam, né, de Jesus com relação à sua ascendência, né, gostam de falar da genealogia de Mateus, porque tá bem organizadinho, né? E tem algumas semelhanças e diferenças, né? Mateus ele fala da descendência, né? Então ele parte de Abrão até Jesus, então fala Abrão que gerou Isaac, que gerou tal, e aí vai descendo. E Lucas ele faz uma ordem ascendente, né? Jesus, filho de José, filho de Eli, tal, até chegar em Adão, né? E o fato do Mateus ter começado em Abrão, ele é intencional. É porque Mateus ele estava falando para um público, escrevendo, aliás, para um público judeu. Então, ele tinha esse desejo de mostrar aos judeus que Jesus ele era o filho de Davi, né? O Messias prometido, né? E o real, né? O Jesus rei, né? A realeza de Jesus Cristo. Por isso que ele dá essa ênfase e ele começa a partir de Abrão, né? E Lucas ele fala, né, de Jesus, filho de José, e vai subindo. Ele fala de Davi, ele fala de Abrão, mas ele termina em Adão, justamente para mostrar que Jesus não veio somente para o povo judeu, mas para toda a humanidade, né? Então, através da genealogia, a gente consegue enxergar isso. E Mateus, ele não coloca todos os ancestrais de Jesus, mas ele faz uma organização, né, no múltiplo de 7, né, de Jesus até Davi e de Davi até Abrão, número certinho. Lucas ele faz uma descrição mais extensa, né? Inclusive ele vai de Abrão até Adão também, né? E tem uma assim
Davi até Abrão são os mesmos nomes citados, mas de José até Davi, os nomes são diferentes. E aí tem gente que fala que é porque Mateus estava falando da linhagem de José e Lucas estava falando da linhagem de Maria, mas eu não acho isso muito contundente, porque não se falava, né, de que seria a linhagem de Maria aqui em Lucas, antigamente. Isso começou a ser falado com mais ênfase lá no século XV, XVI e assim por diante, né? E dentro do contexto judaico, costumava falar da descendência do pai, da linhagem do pai e não da mãe, né, dentro do contexto judaico. Então, não faria tanto sentido. E até em Lucas ele afirma assim, né? Ele era como se pensava filho de José, filho de Eli e assim por diante. Então ele não menciona Maria aqui. Apesar dele ter enfatizado o nascimento virginal, né, de Jesus Cristo, que Maria concebeu a Jesus quando ainda era virgem, né, ou seja, José não era um pai biológico de Maria, mas José, ele acolheu a Maria como sua legítima esposa, Jesus como seu legítimo filho. Então, José era o pai legal de Jesus. Então, através da linhagem de José, Jesus ele se tornava descendente de Davi, mas de qualquer modo, em Lucas capítulo 2, fala que tanto José quanto Maria eram da linhagem de Davi. Isso é muito importante, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas isso é muito importante dentro da história de Jesus Cristo, para entender quem é Jesus Cristo. Bem, deixando de lado um pouco... tem mais uma coisa também. Então, fica essa questão, né? Tá, então por que tem a diferença de nomes? Né, desde a linhagem de Davi até José. Então tem gente que explica, né, estudiosos que explicam que em Mateus teriam dado uma ênfase na descendência real, né, da realeza, e em Lucas teriam dado ênfase na descendência sacerdotal, né, de Jesus Cristo. Né. Ou tem gente que fala também que Mateus teria dado ênfase na linhagem sanguínea, quanto que em Lucas teria dado ênfase na linhagem legal. Mas isso é só para vocês saberem que existe esse tipo de dificuldade, digamos assim, textual, né? Bem, dito isso, né, deixando um pouco de lado essa parte técnica, eu queria resgatar um pouco o que a gente compartilhou na semana passada, no momento em que Jesus ele se submete ao batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento, né? Ou seja, Jesus ele se põe na posição de pecador, mesmo ele não sendo pecador, ele não tendo pecado algum, já dando um prenúncio, né, da sua paixão, de que ele se faria pecado por nós, ele se faria maldição por nós. Ele submete ao batismo de João Batista. Nesse momento, o Espírito Santo desce como pomba e o Deus Pai ele diz: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado". E então a gente falou sobre a necessidade de aprendermos sobre o amor, né, nessa comunidade perfeita, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles têm um relacionamento perfeito, eles se amam, né, é um amor perfeito, e nós podemos aprender a amar com eles. E uma característica desse amor perfeito que eles têm é a apreciação do próximo. Jesus ainda não tinha realizado, não tinha iniciado o seu ministério público, então ele não tinha feito nada ainda publicamente, oficialmente, digamos assim. Mas mesmo assim, Deus Pai ele já diz: "Tu és o meu filho amado". Então tem essa apreciação. Uma outra coisa que a gente pode observar através dessa fala de Deus Pai, é que quando diz: "Tu és o meu filho amado", dá para fazer uma alusão com o Salmo 2. O Salmo 2 é o salmo que faz a referência à descrição do rei messiânico. E lá no versículo 7 diz assim: "Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei". Então, a gente vê o Deus Pai, né, ele testificando que Jesus Cristo é seu filho, e fazendo essa alusão, né, ao Salmo 2, a gente pode entender que estava anunciando, né, o rei messiânico, estava comprovando, estava dizendo, oficializando, digamos assim,
que Jesus Cristo é o Rei messiânico. Na segunda parte da fala de Deus Pai, quando diz em ti me agrado, né, a gente pode também relacionar ao servo do Senhor, descrito em Isaías 42:1, que diz assim: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Então a gente pode entender nessa fala, né, que Deus ele está validando, ele está reafirmando o caráter da realeza messiânica de Jesus, de que ele é o servo do Senhor que trará justiça às nações, que é o escolhido de Deus e que o seu servir culmina, né, no sofrimento, como descrito em Isaías 53. Inclusive, o capítulo 53 de Isaías é um capítulo que muitos judeus, quando eles leem, não tem como eles dissociarem com a paixão de Jesus Cristo, com o sofrimento que Jesus Cristo sofreu há 2000 anos atrás. Então, dito isso, a gente vê que Jesus ele começa o ministério aos 30 anos de idade, a idade que os sacerdotes costumam iniciar os trabalhos, né? E tem personagens como Davi, que se tornou rei aos 30 anos, né? A gente pode fazer uns paralelos também. E olhando a genealogia de Jesus Cristo, é uma maneira da gente ver o panorama da história do Antigo Testamento, né? Desde José até Adão, né? E daria para a gente ver pelo menos alguns dos personagens, né, da genealogia de Jesus Cristo para perscrutar, para ver toda a história, mas eu gostaria de destacar 3 pessoas, né, que estão na genealogia de Jesus Cristo, e essas pessoas são o Davi, o rei Davi, o Abrão, né, o pai da fé, e o próprio Adão, né, o primeiro homem, né, criado por Deus. Então, observando que Jesus ele é da linhagem de Davi, a gente vê o cumprimento da profecia de que o Messias viria da linhagem de Davi. Em 2 Samuel 7:16, Deus ele faz uma promessa a Davi, né? Ele faz uma aliança, né? Ele estabelece uma aliança com Davi, dizendo assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Pode-se entender como o reinado humano, mas Deus ele estava se referindo a algo muito mais sublime do que isso, né? Ele está falando de um trono que será estabelecido para sempre, do reinado de Deus, e isso sendo cumprido centralmente na figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo estabelecendo, ele vem, inaugura o reino de Deus, e em Jesus Cristo, né, o reino de Deus, ele é estabelecido para todo o sempre, né? Então, isso se cumpre na figura de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante a gente entender que Jesus é o filho de Davi. E a gente vai ver nos evangelhos as pessoas chamando ele como filho de Davi, né? Tem misericórdia de nós, filho de Davi, né? E então, Deus ele fala para Davi nesse contexto em que Davi ele está no seu palácio, ele está pensando, poxa, eu vivo num palácio e Deus ele está numa tenda, né? Porque ainda usavam a tenda de Moisés para realizar os sacrifícios, tudo mais, para ter o encontro do Senhor. E Deus ele manda o profeta Natan para falar: eu não habito em tendas ou edificações feitas por mãos humanas, né? E aí na conversa Deus ele estabelece essa aliança com Davi e que é cumprido em Jesus Cristo. Agora eu gostaria também de trazer à memória a promessa que Deus fez a Abraão, né? Ele fez uma promessa de aliança eterna, né? Lá em Gênesis 12, ele ordena a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Depois ele diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Depois, quando ele vai reafirmando essa promessa que ele faz
a Abrão de que ele seria uma bênção, né, de que as nações seriam abençoadas através dele, lá no capítulo 15, lá no capítulo 17 de Gênesis, ele estende essa bênção aos seus descendentes. Então, Gênesis 17, 7, Deus faz uma aliança com Abrão e ele diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, através da descendência de Abrão, Deus ele promete que abençoaria todas as nações. E isso se dá principalmente na figura de Cristo Jesus. Sendo o descendente de Abrão, né, da semente de Abrão, Jesus Cristo, ele abençoa todas as nações através da sua ação salvífica, né, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos perdoando de todos os nossos pecados e nos dando a vida eterna. Jesus Cristo vencendo a morte, tem autoridade e poder para nos dar a vida eterna. E assim, nós podemos fazer parte, né, da família de Deus, nós passamos a ter a vida eterna e assim viver toda a eternidade. Isso é para todas as pessoas, para todos os povos. Né? E por que Mateus ele vai de Abrão até José, até chegar a Jesus? Porque Abrão é quem iniciou, né? É com quem Deus estabeleceu a aliança, inclusive a circuncisão como sinal dessa aliança com Deus. Então todos se consideram filhos de Abrão. Mas por que Lucas ele não termina em Abrão, ele vai até Adão? Para que as pessoas, para que o público dele, que era mais abrangente, não era só para os judeus, mas era mais abrangente, para que todo o público compreendesse que Jesus veio não só para salvar os judeus, mas para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Por isso que ele vai até Adão. E vale a pena lembrar, né, do momento em que Adão e a mulher, eles pecam, né, tem o que chama de queda, né? O pecado entra no mundo, o sofrimento demasiado entra no mundo, a morte, assim por diante. E, né, Deus fala com Abrão: por que você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí o que Adão fala? A mulher que tu me deste, me deu. E aí quando Deus vai para a mulher, ele pergunta: por que você comeu? Né? O que ela fala? A serpente que Deus criou. Falou, né? E aí quando Deus vai para a serpente, ele não pergunta, ele já determina um castigo. E o que ele fala em Gênesis 3,15, ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quem é esse descendente que vai ferir a cabeça da serpente, né, do diabo? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele já é anunciado no momento da queda, a graça de Deus já se manifesta, né, dentro do juízo de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta, e isso se cumpre na figura de Jesus Cristo, né, na pessoa de Jesus Cristo. A salvação para toda a humanidade. E por que isso é importante? Porque a salvação é para todo o que nele crê. Não é só para os judeus. Não adianta só falar, né, eu sou filho de Abrão, então eu tenho a salvação. Trazendo para a prática, não adianta só falar, eu frequento o povo celestial todos os domingos, né, ou o culto do povo celestial, por isso eu sou salvo. Eu sou salvo porque meu pai é pastor, porque meu pai é ministro, porque meu pai é presbítero, porque a minha mãe ela é uma mulher de oração. Não adianta. Quem é salvo? Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o quê? Ao mundo. Né? Esse mundo quer dizer as pessoas do mundo. Deus amou o mundo. Aqui esse mundo não quer dizer o planeta Terra ou necessariamente ou o sistema do mundo, mas está falando as pessoas. Então, todo que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. É por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho aqui no púlpito e no nosso dia a dia. A gente precisa pregar o Evangelho. Por quê? Para certificar que todos ouviram essa mensagem de que basta você crer em Jesus Cristo, o sacerdote real,
né? Ou o rei sacerdotal, de que ele veio aqui na terra para perdoar os nossos pecados, para que a gente não fosse mais inimigo de Deus, para que a gente tivesse o perdão de todos os nossos pecados. E crendo nisso, a gente se torne filho de Deus, a gente receba o poder de se tornar filho de Deus, a saber, a todos os que creem no seu nome. Então a gente começa a fazer parte da família de Deus, a gente começa a fazer parte não só da família de Deus, mas do chamado desse povo sacerdotal, né? E que chamado que é este? É o chamado de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo às nações, as boas novas de Jesus Cristo. É o chamado de proclamar o Evangelho e de ser discípulo de Jesus, e é o chamado de proclamar o Evangelho, ser discípulo de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Se eu pudesse resumir a minha filosofia ministerial, seria essa: proclamar o Evangelho, me tornar discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus a todas as nações. Então, quando eu faço uma avaliação ministerial, uma autoavaliação, dá para ver muitas coisas, né? Performance, né? No púlpito, no sermão, se eu sou eloquente ou não. Número de pessoas que vêm frequentar a igreja, número de atividades. Tudo isso entra na balança. Mas o que mais, assim, me chama a atenção, o que mais eu tenho temor e tremor é quantos frutos tem. Quantas pessoas entenderam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Quantas pessoas entendem o papel sacerdotal da realeza de Cristo Jesus? Ele é o nosso rei, né? Ou seja, nós somos súditos dele, nós nos submetemos a ele. E ao mesmo tempo que ele é rei, ele também é sacerdote. Ele é sumo sacerdote, né? A gente pode ir, em Hebreus fala que a gente pode ir confiadamente ao trono da graça, porque a gente tem um sumo sacerdote que entende a nossa fraqueza. Jesus Cristo, vindo aqui na terra, ele foi tentado também. Inclusive, a gente vê essa ênfase na genealogia quando diz que é Adão, filho de Deus. O que o Lucas queria dizer? Que a gente veio de Deus, nós somos criação de Deus. A gente não veio do acaso, em uma evolução do acaso, né? Não, a gente foi criado diferente dos animais. A gente não é um animal racional. Não. Deus, ele não deu o sopro da vida aos animais. Somente Adão. E nós, como descendentes de Adão, nós herdamos isso. Nós temos a capacidade, ou, não, melhor dizendo, a possibilidade, porque a capacidade não é nossa, é de Deus, né? Mas a gente tem a possibilidade de ter a vida eterna, ao crermos em Cristo Jesus. Os animais, desculpa falar, mas não tem. Os animais não vão nem para o inferno e nem para o céu. Eles vão deixar de existir. É triste, é triste. Mas a gente precisa entender que o valor do ser humano é superior ao dos animais. Os animais têm valor? Tem, claro que tem. Eles têm valor também, os pets, né? Pensando já é membro da família praticamente. Eles têm valor, lógico que tem. Mas não tanto quanto os seres humanos. Não tanto quanto os seres humanos. E a gente pode entender tudo isso observando a genealogia descrita por Lucas. Então, mais uma vez, gostaria de deixar esse convite para que a gente faça parte do povo celestial de maneira consciente, de maneira intencional. Que a gente possa se tornar discípulo de Jesus Cristo. De novo, quando eu faço a avaliação, eu vejo quantas pessoas entenderam que Jesus é o Cristo. Quantas pessoas estão caminhando com Cristo Jesus, se tornando discípulos de Jesus. Quando faz as decisões importantes, ignora completamente a Bíblia, ignora completamente o Evangelho, ou busca a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas. Quantas pessoas entendem que a sua vida pode ser bênção na vida de outras pessoas, como Deus prometeu a Abraão. Quantas pessoas entendem que quando eu creio em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e isso é algo glorioso, e essa é um privilégio, assim, que, assim,
não é para qualquer pessoa, mas é para todos que creem em Cristo Jesus, a todos aqueles que se submetem à vontade de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver a realidade do Evangelho, crendo que Jesus Cristo é o nosso Rei sacerdotal. Uma coisa, um bônus, né, que eu gostaria de dar, eu já concluí, né, mas um bônus que eu gostaria de dar é que quando a gente observa a família de Jesus Cristo, né, a genealogia, os personagens históricos da Bíblia, a gente tem respaldo histórico e arqueológico desses personagens. A nossa fé não depende de evidências científicas e arqueológicas, né? Eu quero deixar isso bem claro, porque a nossa fé é baseada na revelação de Deus. Mas por que eu estou trazendo isso? Para vocês entenderem que a nossa fé não é não é sem fundamento, não é infundamentada. Né? A nossa fé é fundamentada, né, em algo real que aconteceu, em fatos históricos que realmente aconteceram. Né? Então esse é o Cristo Jesus em quem nós cremos. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês tenham convicção em quem vocês creem. Não tem problema duvidar em alguns momentos. Mas nós não cremos numa lenda, numa fantasia. Nós cremos em um Deus real, vivo e verdadeiro, que se fez homem e habitou entre nós. Para revelar o seu amor, a sua graça, a sua justiça, para inaugurar o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. Eu quero fazer um convite. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero fazer esse convite agora para você. Confesse ao Senhor: Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados. Eu confesso que sou pecador. Perdoa todos os meus pecados. E eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado pela vida eterna, que eu possa viver a eternidade desfrutando da presença de Deus. Faça essa oração. Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida a Ti. Independente da sua origem, da sua cultura, do seu background, todo que crê é salvo. Todo que crê é salvo. Então, crendo no coração, confesse com a sua boca. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou pecador. Eu sou pecadora, mas eu recebo como meu Senhor e Salvador. E aos que já têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero fazer um convite. Senhor, eu quero me aprofundar no relacionamento com Deus. Se você sente alguma eventual apatia, coloca isso diante do Senhor. Tem momentos em que a música canta, mas a gente não consegue louvar juntos. A palavra de Deus é proclamada, mas parece que isso não vem ao nosso coração. Vem ao nosso ouvido, mas não vem ao nosso coração. Se por acaso esse é o seu caso, ore ao Senhor, fala: Senhor, renova meu coração, renova minha mente. Se há necessidade, confesse os seus pecados, mas que você possa orar: Senhor, que eu possa resgatar a alegria da salvação. A alegria da salvação. Que eu possa desfrutar da sua doce presença. Fale com Deus agora neste momento. Pai querido, vem manifestar aos nossos corações, que o Espírito de Deus se revele a nós, que essa presença seja notória em nosso meio, Pai. Ministra aos nossos corações. Obrigado por aqueles que entregam sua vida a Ti, nesse momento, nessa manhã, que essas pessoas tenham convicção da salvação, de que são filhos de Deus, de que
receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Peço que o Senhor abençoe todos os filhos de Deus, restaura os nossos corações, quebranta os nossos corações, amolece os nossos corações. Muitas vezes somos muito machucados pelo perrengue do dia a dia, na correria do dia a dia. Muitas vezes a gente se fecha tendo que produzir. Mas, Pai, que nós tenhamos a alegria da salvação. Que nada disso roube a nossa alegria da salvação. Nos traz contentamento no Senhor, Pai. Restaura a alegria que nós tínhamos na salvação. Não, que nós tenhamos mais alegria do que nós jamais tivemos, Senhor. Tira do nosso pensamento, isso eu já sei. Eu já ouvi isso. Mas que a gente possa ter aquela comoção, aquele tocar do Espírito Santo de Deus, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor ministra aos nossos corações, quando nós paramos para louvar ao Senhor, quando nós oramos ao Senhor, que não seja uma oração seca como no deserto, mas que seja uma oração a qual o Senhor manifesta a sua presença em nosso meio, em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado por enviar o Cristo Jesus, seu próprio Filho, para habitar entre nós, para manifestar o seu amor. Nós te louvamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.